Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos começar agora a unidade 2, que são as regras de derivação. Então vamos relembrar aqui que a gente estudou na unidade 1, que tratou de limites. Então primeiro aqui a gente começou definindo o que é limites, então a gente começou aqui no limite de uma função, e depois que a gente entendeu o que é limite de uma função, a gente precisou de usar algumas propriedades aqui para calcular limites de funções mais complexas. Então a gente passou aqui para o cálculo dos limites usando algumas propriedades, usando suas leis. Depois a gente entendeu aqui algebricamente o que é uma continuidade de função e também o comportamento das funções no infinito, ou seja, quando x tende a infinito. Então, esse tópico aqui a gente também estudou aí na unidade 1 de limites. E depois a gente passou para o problema da tangente, aqui, da tangente e da velocidade, através do limite de um quociente de variação de duas variáveis. E a gente viu que calcular a coeficiente angular da tangente ou a velocidade instantânea caía no mesmo limite que a gente definiu como sendo derivadas, cálculo da derivada em um determinado ponto, e depois a gente viu que esse ponto aqui não tem nada de particular, a gente soltou o parâmetro para definir a derivada como uma função. Então, por exemplo, se a gente tem uma função f de x aqui, a gente calcula a derivada dessa função através do limite quando h tende a zero, do f de x mais h menos o f de x dividido por h. Esse limite aqui é a derivada como função, então se eu quero a derivada em um determinado ponto A aqui, f' de A, eu uso essa função aqui, troco o x pelo A e obtenho a derivada da função em determinado ponto A. Então essa parte aqui, 7, generaliza essa parte aqui. E para calcular aí, coeficientes angulares de tangente ou velocidade instantânea, eu também recaio nesse limite aqui, então essa parte aqui também generaliza essas questões aqui de problema de tangente e de velocidade. E para definir essas questões aqui, eu precisei desses tópicos aqui, né? Então eles estão todos relacionados. Bom, enfim, agora a gente precisa avançar, a gente quer agora, vamos passar agora para o tópico 2, porque a gente quer calcular derivadas de funções derivadas, não usando mais aquele limite. Agora a gente vai usar regras de derivação. Então esse vai ser o ponto-chave aí da unidade 2. Então vamos começar aqui então com derivadas de funções polinomiais. Depois a gente vai passar para a regra da potência, regra da soma, da diferença, do produto e do quociente. Depois derivadas de funções trigonométricas, regra da cadeia, derivadas de funções exponenciais e logaritmos e finalizar aí o conteúdo da unidade 2, né, com derivadas de funções hiperbólicas. E ao mesmo tempo, né, além de estudar essa teoria, a gente vai fazer aplicações que a gente começou a fazer aqui na unidade 1, né, que é calcular retas, encontrar retas tangentes em determinadas curvas, calcular a velocidade instantânea e calcular algumas taxas de variações agora, só que ao invés de usar o limite, a gente vai usar aí derivadas aí, encontrar derivadas usando as regras de variação. Então vamos entender aqui primeiro, começar aí o capítulo 3, que são as regras de derivação. Então neste capítulo desenvolveremos regras para encontrar as derivadas sem usar diretamente a definição, né, que é aquela definição usando o limite. Então, tópico 3.1, derivadas de funções polinomiais e exponenciais. Então, se a função é constante, como é que fica a derivada de uma constante? Bom, o gráfico de uma função constante y igual a c, ele é uma reta horizontal. E a gente sabe que tangente à reta é a própria reta. Por exemplo, se a gente pega um ponto aqui,
A tangente a essa reta aqui, nesse ponto aqui, é a própria reta. E a tangente é o coeficiente, é dado, né, o coeficiente angular da tangente é dado pela derivada da função no ponto. Então, se a reta é horizontal, o coeficiente angular é zero, ou seja, a inclinação é zero. Significa que a derivada nesse ponto aqui é zero. Como qualquer ponto aqui, né, dessa reta aqui, a reta tangente é a própria reta, então o coeficiente angular da reta tangente é sempre zero. Então, a derivada em qualquer ponto aqui, x, né, vai ser sempre zero quando o y for igual a c. Vamos ver isso algebricamente. A minha função aqui, f de x, minha função f de x é igual a c, que eu estou pegando aqui a função constante. Então, se eu quero calcular a derivada de f, eu vou usar esse limite aqui, né? F de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Mas a função é constante, então f de x mais h é o próprio c. Então, eu tenho aqui limite, quando h tende a zero, de f aplicado em x mais h, que é c, menos f aplicado em x, que também é c, dividido por h. C menos C dá zero, então fica limite de 0 sobre h, 0 sobre h é zero. Então fica limite de uma constante, que é zero, que é igual a zero. Ou seja, derivada de uma constante é igual a zero, qualquer constante. Então, se eu estou aqui com uma função f de x, por exemplo, igual a π, a derivada é zero. Derivada em qualquer ponto, né? Função derivada é igual a zero porque a função aqui não depende de x, ela é constante. Então, se é constante, a derivada é zero. Ok? Bom, agora vamos estudar aí funções potências. Funções potências são da forma x elevado a n, né? Onde esse n aí não precisa ser um número inteiro, um número natural, né? Esse n aqui, ele é um número real qualquer. Pode ser aqui, por exemplo, x elevado a π, x elevado a raiz de 2, x elevado a menos 1/3, x elevado a 3, enfim, qualquer número real. Então, a derivada de x elevado a n, se eu consigo colocar aí a função como sendo a função potência x elevado a n, a derivada dessa função aqui x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, eu pego aqui x elevado a n, eu pego esse n aqui, desço multiplicando e subtraio 1 aqui na potência. Então, o resultado aqui fica x elevado a n menos 1. Então, a gente vai usar essa notaçãozinha aqui ou essa notação aqui, d dx, né, para indicar aqui que está derivando essa função aqui. Okay? Então, como a gente vai trabalhar agora com derivadas de funções aí, gerais, então, quando a função tiver mais termos, a gente vai usar os parênteses, no caso aqui, só para simbolizar aqui, né, que isso aqui é um operador que está sendo aplicado nessa função aqui, por isso que está usando o parênteses aqui. Então, vamos lá, né, em alguns exemplos aí de derivadas de funções potências. Então, por exemplo, aqui eu estou com x elevado a 1. Então, função x elevado a 1. Então, vou descer o 1, então, derivar aqui, né? Desce o 1 multiplicando e multiplica por x elevado a 1 menos 1, que é x elevado a 0. X elevado a 0 aqui para qualquer x, né? No caso aqui, esse aqui está genérico, né? Porque x elevado a 0 ele não está satisfeito aqui, né? Mas a gente coloca isso aqui como sendo para qualquer x, né? Como sendo 1, porque quando a gente vai usar a definição, f' x, que dá o limite de f de x mais h menos o f de x dividido por h, isso aqui dá limite, quando h tende a zero, o f de x mais h, como a função aqui é f de x é o próprio x, então isso aqui dá x mais h. X mais h menos o x
dividido por h. Então, esse x aqui cancela com esse x, h dividido por h dá 1. Então, o limite de constante 1 dá o próprio 1. Então, isso inclui todos os x, inclusive o zero. Ou seja, a função x, ela tem aí como derivada a constante 1. Bom, agora vamos ver outros exemplos. Aqui, quando a função é x ao quadrado, aqui eu desço o 2 multiplicando e tiro um 1 na potência. Como a potência é 2 aqui, fica 1. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. E assim por diante, né? Derivada de x ao cubo, eu desço 3 e subtraio 1 na potência. Então, fica a derivada de x ao cubo fica 3 vezes x ao quadrado. Derivada de x à quarta, desço 4 multiplicando e tiro 1 na potência, fica 4 vezes x elevado a 3. Se a função é x à sexta, a derivada, eu desço 6, fica 6 vezes x elevado a 5. Ou seja, derivada de f, né? F' de f é 6 vezes x elevado a 5. Isso vale para qualquer n. Né? Se eu estou aqui com x elevado a 1000, a derivada aqui eu desço 1000 multiplicando e tiro 1 aqui. Né? Então, a derivada vai ficar 1000 vezes x elevado a 999. E vale para a variável x e vale para qualquer outra variável. Né? Se eu tenho uma função y em função de t, agora eu vou derivar em relação a t. Então, a derivada aqui de t elevado a 4, desce o 4, então fica 4 vezes t elevado a 4 menos 1. Então, fica a derivada de y em relação a t, 4 vezes t elevado a 3. Eu desci o 4 multiplicando, ficou 4 vezes t elevado a 4 menos 1, que é 3. Posso também ter uma função em R. Ao invés da variável ser x ou t, posso pensar numa variável em R. Por exemplo, R elevado ao cubo. Então, se eu estou derivando a função aqui em relação a R, eu desço 3 multiplicando e multiplico por R vezes R elevado a 3 menos 1, que é 2. Então, o resultado fica 3 elevado a R ao quadrado. Agora, como é que eu derivo a função 1 sobre x? É só colocar ela na forma de função potência. Função 1 sobre x é a função x elevado a menos 1. Então, agora, essa aqui está em forma de função potência. Eu vou descer o menos 1 multiplicando e subtrair 1 aqui na potência. Então, vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 1, que é menos 2. Mas x elevado a menos 2, x elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Então, fica menos 1 sobre x ao quadrado. É o resultado da derivada da função aqui 1 sobre x. Se eu tenho uma função aqui radicando, aqui, uma função raiz, aqui eu coloco em forma de função potência. Então, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, derivo x elevado a meio, desço o meio multiplicando e subtraio 1 aqui. Né? Meio, desce o meio multiplicando. Se eu estou aqui com derivada de x elevado a meio, desce o meio multiplicando, então fica meio, x elevado a meio menos 1. Mas meio menos 1 é menos meio. E menos meio eu posso passar para baixo. Né? Por exemplo, x elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Então, ao invés de usar a potência negativa em cima, eu posso usar a potência positiva embaixo. Fica aqui meio, né? Vezes 1 sobre x elevado a meio. Mais x elevado a meio é raiz de x. Então, o resultado aqui da derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, toda vez agora que eu tiver a função 1 sobre x, eu sei que a derivada aqui da função
é menos 1 sobre x ao quadrado. Se eu tenho a função raiz de x, eu sei que a sua derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Eu não preciso mais calcular a derivada usando aquele limite. Estou usando agora as regras de derivação. Agora, se eu tiver aqui a função 1 sobre x ao quadrado, eu passo para a forma de função potência. Então, estou querendo derivar aqui a função f, né? Então, f' de x é a derivada de 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x ao quadrado, aliás. Função f de x é 1 sobre x ao quadrado. Coloque isso aqui na forma de função potência. Então, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. E usa a formulazinha da função potência. Desço menos 2, que multiplico por x elevado a menos 2 menos 1, que é menos 3. Então, fica menos 2 vezes x elevado a menos 2, menos 1. Menos 2 menos 1 é menos 3. Então, fica menos 2 vezes x elevado a menos 3. Eu posso passar para baixo aqui e trocar o sinal da potência. Então, fica menos 2 sobre x elevado a 3. E assim por diante, né? Aqui, por exemplo, a função é raiz cúbica de x ao quadrado. Coloco isso aqui na forma de função potência, não quero derivar aí raiz cúbica de x ao quadrado. Então, eu coloco na forma de função potência. Raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a 2 terços. Agora está em forma de função potência. Aí eu uso a regra da formulazinha da função potência. Desço 2 terços, quando eu for derivar, né? E multiplico por x elevado a 2 terços menos 1. Então, fica 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1. Faço essa conta aqui, né? 2 terços menos 1. 2 terços menos 1 é a mesma coisa que 2 terços menos 3 terços. Então, fica 2 menos 3, que é menos 1. Então, fica menos 1 terço. Então, aqui em cima fica menos 1 terço. Depois eu posso passar para o denominador trocando o sinal da potência. Então, fica 2 terços vezes x elevado a menos 1 terço. Aqui, menos 1 terço, eu posso colocar aqui como sendo 2 terços sobre 1, x elevado a 1 terço. X elevado a 1 terço é a raiz cúbica de x. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 dividido por 3, raiz cúbica de x. É uma notação diferente, né? Para esse resultado aqui. Ou seja, se a minha função é raiz cúbica de x ao quadrado, sua derivada é 2 terços de raiz cúbica de x. Aliás, se a função é raiz cúbica de x ao quadrado, então sua derivada é 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Ou 2 terços vezes 1 sobre raiz cúbica de x. Então, vamos usar algumas regras de derivação para resolver um problema prático aqui que a gente resolvia aí na unidade 1. Encontrar as equações da reta tangente e da reta normal à curva y igual a x, raiz de x no ponto 1, f de 1. Se eu tenho aqui, vamos relembrar aqui, ó. Se eu tenho aqui a função y igual a f de x, e eu tenho um ponto do gráfico aqui, a, f de a, esse aqui é um ponto que faz parte do gráfico, né? Porque satisfaz essa equação aqui, né? Ou seja, o f de a, aqui, né? O y, se o x é igual a a, o y vai ser igual a f de a. Troco o x por a, então o y vai ser f de a. Então, esse ponto aqui satisfaz a equação y igual a f de x, então ele pertence ao gráfico da função. Então, qual é a equação da reta normal, da reta tangente aqui nesse ponto, tangente ao gráfico nesse ponto? É y menos o f de a igual a f' de a vezes x menos a. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? O ponto aqui, a função f de x, é x vezes raiz de x. Quando o x é 1, esse aqui é meu a, né? E esse aqui é meu f de a. Quando o x é 1, o meu f de 1 é 1 vezes raiz de 1, que é 1. Então, o ponto 1 pertence ao gráfico da função. Então, eu preciso encontrar a derivada da função, depois aplicar essa função derivada no ponto 1. Aí eu obtenho aqui o coeficiente angular que eu quero, coeficiente angular da reta tangente.
O ponto já é dado, né? O A e o F de A é dado, é 1 e o 1. Falta só, então, calcular o F' de 1. Então, primeiro eu calculo a função derivada, porque eu tenho a função, e depois eu aplico a função derivada no 1 e obtenho aí o coeficiente angular da reta tangente que eu quero. A reta normal é uma reta perpendicular à reta tangente. Então, se ela é perpendicular, o coeficiente angular da reta normal, o m da reta normal, é o inverso negativo. Então, é menos 1 sobre f' de A. Então, se essa f' de A não for igual a zero, aqui, né? Então, esse coeficiente aqui é o coeficiente da reta normal. Então, se eu tenho uma reta assim, aqui, né? A reta normal ela é perpendicular em um determinado ponto. Então, se ela é perpendicular, o produto dos seus coeficientes angulares é menos 1. Ok? Então, vamos resolver o problema aqui do exemplo 3. Vamos apagar isso aqui e começar a resolução. Então, a minha função aí é x, f de x. Nós vamos colocar ela em forma de função potência. É x vezes x elevado a meio. Então, aqui eu estou com produto de duas funções potência, né, que tem a mesma base. A base aqui é o x. Então, eu conservo a base e somo as potências. Aqui a potência aqui é 1 e aqui a potência é meio. Então, fica x elevado a 1 mais 1 sobre 2, que é 3 sobre 2. Então, a função f aqui é x elevado a 3 sobre 2. Bom, eu preciso derivar essa função, então eu uso a regra de derivação. Então, a derivada da função f, como a função f aqui é x elevado a 3 sobre 2, eu desço 3 sobre 2 e subtraio 1 aqui na potência. Então, fica 3 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1, 3 sobre 2 menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre 2 menos 2 sobre 2. Isso aqui dá 3 menos 2, que é 1, 1 sobre 3. Então, o resultado aí da potência e da derivada é x elevado a 1 sobre 3. Então, eu vou ter aqui que a derivada da f, a f' de x, é 3 sobre 2 vezes x elevado, aqui não, fiz a conta errada aqui, é 3 sobre 2 menos 1. Então, 3 sobre 2 menos 2 sobre 2. Então, aqui fica 3 menos 2, que é 1. Conservo 2 aqui embaixo. Né? Então, não é 1 sobre 3, é 1 sobre 2, tá certo. Então, o resultado aqui da função derivada é 3 sobre 2 vezes x elevado a meio. Bom, agora eu já tenho a função derivada, eu aplico aqui em x igual a 1. E obtenho aqui, ó, 3 sobre 2, o x elevado a meio é a raiz de x. Vou aplicar agora no 1. Então, a inclinação da reta tangente no ponto 1, 1 é f' de 1. F' de 1 é 3 sobre 2 vezes raiz de 1, que é 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto 1 é f' de 1, que é 3 sobre 2. Então, eu já tenho o coeficiente angular. Então, se eu tenho o coeficiente angular e tenho ponto, né? Esse aqui é o ponto, então eu já posso obter aí a equação da reta tangente. Então, como é que fica a equação da reta tangente? É y menos a quadrada f de área, que é 1, igual a f' de 1, que é 3 sobre 2, vezes x menos 1. Então, simplifique isso aqui, né? Ou seja, 3 sobre 2x menos 3 sobre 2 mais 1. Faça a conta aqui, dá y igual a 3 sobre 2x menos 1. Essa aqui é a equação da reta tangente. Então, a reta normal é perpendicular à tangente. Então, sua inclinação é o inverso negativo de 3 sobre 2. Ou seja, inverte isso aqui, 3 sobre 2, e troca o sinal. Então, o coeficiente angular é menos 2/3 da reta normal. Então, agora eu tenho o coeficiente da reta e tenho o ponto. O ponto é 1, 1. Então, é a mesma coisa, eu jogo na mesma equação. Y menos 1 igual a coeficiente angular da normal, menos 2/3 vezes x menos 1. Simplifico aqui, obtenho aqui, né, que a equação da reta normal aqui é menos 2/3 de x mais 5 sobre 3. Simplesmente fiz a distributividade aqui e passei o menos 1 para lá, somando. Obtenho essa conta aqui. Então,
Nós obtemos aí a equação da tangente e obtemos aí a equação da normal. Vamos olhar aqui no gráfico. Esse aqui é o pedaço do gráfico aqui da função x raiz de x, aqui no ponto 1, 1. Esse aqui é o ponto 1, 1. Então, essa aqui é a tangente. A tangente tem coordenada, tem equação 3 sobre 2x menos meio. E essa aqui é a reta normal, né? As duas retas são perpendiculares. Que tem a equação menos 2/3 de x mais 5 sobre 3. Né? Ou seja, se a função aqui ela tem coeficiente positivo, né, a normal vai ter coeficiente negativo. Ok? Então vamos para mais regras de derivação. Novas derivadas a partir de funções conhecidas. Então, aqui, olha, eu sei derivar a função f. Aí eu quero aqui multiplicar uma constante por uma função, né? Isso aqui é uma nova função. Então, se c for uma constante f, uma função derivável, então a derivada dessa nova função aqui, c vezes f de x, é c vezes a derivada de f de x. Ou seja, se a constante está multiplicando a função, eu posso tirar a constante para fora aqui multiplicando. Então, fica c vezes a derivada de f de x. Vamos ver aqui com alguns exemplos. Eu sei derivar x à quarta, que x à quarta é uma função potência. Aí, aqui está multiplicando uma constante 3. Eu quero derivar essa nova função, 3 vezes x à quarta. Vou tirar o 3 para fora da derivada. Então, vai ficar 3 vezes a derivada de x à quarta. Agora sim, né? Derivar x à quarta eu já aprendi, né? Porque isso aqui é uma função potência. Desço o 4 multiplicando e tiro 1 aqui na potência. Então, fica 3, né, que já estava aqui, vezes a derivada de x à quarta, que é 4 vezes x ao cubo. Multiplico aqui 3 por 4, que dá 12. Então, o resultado aqui da derivada de 3 vezes x elevado a 4 é 12x ao cubo. Agora, vamos derivar a função menos x. Eu sei derivar x. Agora, vamos entender como é que deriva menos x. O menos x eu posso escrever como sendo menos 1 vezes x. O menos 1 é a constante que está multiplicando x. Tiro a constante para fora. Então, como se está multiplicando, tiro para fora. Então, fica menos 1 vezes a derivada de x. Derivada de x, a gente viu que é 1. Então, fica menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Ou seja, a derivada da função menos x é igual a menos 1. Vamos para a regra da soma. Se eu sei derivar duas funções, f e g, então, se eu somo elas, eu obtenho uma nova função. Como que se deriva essa nova função? A derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g. Eu posso fazer isso estendendo para vários termos. É só agrupar de 2 em 2. Por exemplo, se eu tenho aqui f mais g mais h, e eu quero derivar essa função, é só colocar aqui como sendo f mais g mais h. Então, vai ficar a derivada de f mais g mais a derivada de h. Mas a derivada de f mais g, eu sei calcular por essa regra aqui, né? A derivada de f mais a derivada de g. Então, esse resultado aqui fica a derivada de f mais a derivada de g mais a derivada de h. Isso vale para qualquer quantidade de termos. Né? Então, se eu tenho uma soma de várias funções, eu posso derivar termo a termo. A derivada de uma, mais a derivada de outra, mais a derivada de outra, mais a derivada de outra, e assim por diante. Okay? Isso vale para soma e também vale para subtração. Porque eu posso colocar essa soma aqui, ó, essa subtração aqui como uma soma. Por exemplo, eu estou aqui com a função f de x menos g de x. Isso aqui é a mesma coisa que f de x mais a função menos 1 vezes g de x. Bom, eu sei derivar menos 1 vezes g de x, porque eu tiro menos 1 para fora. Então, a derivada dessa função aqui é a mesma coisa que a derivada dessa, que as funções são iguais. Então, uso aqui a regra da soma, vai ficar a derivada de f de x mais a derivada de menos 1 vezes g de x. Aqui eu tiro menos 1 para fora, né? Tiro menos 1 para fora
e obtenho aqui que é a derivada de f menos a derivada de g. Ok? Então, por exemplo, eu só quero derivar aqui a função x elevado a 8 mais 12x à quinta menos 4x à quarta mais 10x ao cubo menos 6x mais 5. Como é que eu faço isso aqui? Derivo termo a termo. Então, fica derivada de x elevado a 8 mais 12 vezes derivada de x elevado a 5 menos 4 vezes derivada de x à quarta mais 10 vezes derivada de x ao cubo, menos 6 vezes derivada de x, mais derivada de 5, que é constante. Então, isso aqui, x elevado a 8 é função potência, né? Eu desço 8 e subtraio 1 aqui na potência. X elevado a 5 é função potência. Desço 5 e subtraio 1 na potência. Né? X elevado a 4 é função potência, né? Desço 4, né? E subtrai 1 na potência, x elevado a 3 é potência, e assim por diante. Né? E o 5 é constante. Então, como que fica a derivada aqui? Fica 8 vezes a derivada de x elevado a 8. 8 vezes x elevado a 7, mais 12 vezes a derivada de x elevado a 5, 5 vezes x elevado a 4. Menos 4 vezes a derivada de x elevado a 4, e 4 vezes x elevado a 3. Mais 10 vezes a derivada de x elevado a 3. Então, fica 10 vezes 3 vezes x elevado a 2. Menos 6 vezes a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 5, que é 0. Resolvo essa continha aqui, né? Por exemplo, 12 vezes 5 é 60, 4 vezes 4 é 16, 10 vezes 3 é 30, e 6 vezes 1 é 6. E eu obtenho aqui, né, a derivada desse polinômio aqui. Então, o resultado da derivada vai ser 8x à sétima mais 60x à quarta menos 16x ao cubo mais 30x ao quadrado menos 6. Ok? Ó. Então, olha, enquanto eu não derivo, eu estou usando aqui a simbologia da derivação. Eu estou aqui simplificando, aqui, a partir daqui, ó, daqui para cá, a gente derivou a função. Então, quando derivou, retirou o símbolo aqui, né, de derivação. Ok? Agora vamos usar essas regras para fazer um problema prático aí que a gente fazia aí na unidade 1. Agora com funções mais complexas. Né? Encontre os pontos sobre a curva onde a reta tangente é horizontal. Então a função aqui ó, é x a 4 menos 6x ao quadrado mais 4. Bom, eu quero que a reta tangente, eu quero encontrar os pontos, né, sobre a curva, onde a reta tangente é horizontal. Reta tangente horizontal significa que o coeficiente angular é zero, mas o coeficiente angular é dado pela derivada da função. Então, eu quero saber onde é que a derivada da função se anula. Então, eu pego essa função aqui, derivo, igual a zero, e resolvo essa equação aqui. Ok? Resolvendo essa equação, encontrando os pontos onde zera essa equação, eu obtenho aqui os pontos onde a tangente é horizontal. Vamos resolver isso aí. As tangentes horizontais ocorrem quando a derivada for zero. Então, vamos derivar aqui essa função, né? Então, a derivada de y em relação a x é a derivada de x à quarta, menos 6 vezes a derivada de x ao quadrado, mais a derivada de 4. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo, menos 6 vezes derivada de x ao quadrado é 2x. 2 vezes 6 dá 12, então fica 4x ao cubo menos 12x. E a derivada de 4 dá zero. Então, a função derivada é aqui, ó, essa função derivada aqui, ó, é 4x ao cubo menos 12x. Aí, colocando 4x em evidência, deixa eu colocar o 4x em evidência aqui, vai ficar multiplicado por x ao quadrado menos 3, porque 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. Menos 4x vezes 3 dá menos 12x. Bom, eu quero encontrar as raízes dessa função aqui. Essa é a minha função. Olha. Essa aqui é a minha função. Essa aqui é a minha função f de x. Né? Então, essa aqui é a minha função f' de x. Quero saber
Onde é que essa função aqui se anula? Então, olha, ele já colocou direto, né? Então, a função f de x aqui, ó, essa aqui, 4x vezes x ao quadrado menos 3. Então, estou aqui, ó, f' de x é 4x vezes x ao quadrado menos 3. Então, a f' de x vai zerar quando isso aqui for zerar. Quando isso aqui zerar, né? 4x vezes x ao quadrado menos 3. Então, esse produto aqui vai zerar quando isso aqui zera, vai ser 4x zera no ponto x igual a zero, ou né, quando isso aqui zera, x ao quadrado menos 3 igual a zero. X ao quadrado menos 3 igual a zero me dá que o x ao quadrado é igual a 3. Isso aqui, então, me dá também né, que o x vai ser mais ou menos raiz de 3. Então, tenho duas soluções, né? Aqui, para esse caso aqui, né? X igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Então, para esse polinômio aqui, que é um polinômio de terceiro grau, tem essa solução, x igual a 0, x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Ou seja, x igual a 0 ou x igual a mais ou menos raiz de 3. Então, tem aqui três pontos onde a tangente é horizontal, ou seja, onde o coeficiente angular da tangente se anula. X igual a 0, x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Olhando aqui no gráfico, esse aqui é o gráfico da função f de x, aqui, f de x, né? A f de x dada, e esse aqui é o ponto menos raiz de 3, esse aqui é o ponto raiz de 3, e esse aqui é o ponto zero. Nesses pontos aqui, a tangente é horizontal. Aqui, tangente horizontal, aqui, tangente horizontal, e aqui, tangente horizontal. Bom, e qual é a equação da reta tangente? Como a tangente é horizontal, aqui é y igual a altura. Aqui tem a mesma altura, né? Então, aqui, essa reta aqui é a mesma, né? Então, y igual a menos 5. E essa reta aqui é y igual a 4. Ok? Bom, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua aí com mais regras de derivação.